Oi, eu sou a G do Tramasala G e uma cliente especial me pediu uma bolsa. Ela me mandou essa bolsa de referência. Eu falei pra ela que eu conseguiria fazer sim igual. Porém, ela já tinha comprado algumas bolsas minhas antes e eu tinha feito com fio de malha, que deixa a bolsa um pouco mais estruturada. E eu falei pra ela, olha, essa bolsa aqui, ela é mais molinha, ela é mais maleável, porque ela tá feita com outro tipo de fio que tem mais algodão. E ela falou, não, mas eu quero igual as bolsas de fio de malha estruturado. Eu falei, então tá. Mas eu não consigo fazer então exatamente igual, mas eu vou fazer uma versão dessa bolsa então com fio de malha. Ela escolheu uma cor de fio, um tipo de um cinza aqui, escurinho, ó, tá? Bem neutro. E eu vou trabalhar com esse fio de malha residual que eu tenho aqui, é um fio de malha fino, não é muito grosso. E ele é residual, acho que qualquer hora eu vou fazer um review dele também, ó, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Então, bora começar, né? Eu tô usando aqui esse fio de malha com uma agulha de 7 milímetros. Vou fazer aqui a primeira laçadinha e vou fazer 25 correntinhas, totalizando 26 porque eu conto essa minha primeira laçadinha como uma correntinha. 25 correntinhas prontas aqui, ó. E aqui a gente tem o lado direito e aqui a gente tem o lado avesso. Eu vou trabalhar agora no lado avesso, que é nas costas da correntinha. Pulo essa primeira correntinha e venho aqui na segunda, ó, e vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto dessa correntinha aqui. Atrás, até chegar lá no finalzinho, no 26. Cheguei aqui no meu último pontinho, gente, que é aquele que eu fiz para iniciar. E eu vou trabalhar aqui dentro 3 pontos baixos. 1, 2, 3, tá? Para fazer essa curvinha. E agora, eu já vou fazer o arremate aqui dessa linha, vindo no próximo ponto e fazendo ponto baixo também. E aí, eu vou pegar cada ponto aqui, ó, do outro lado da correntinha, né? A gente trabalhou a correntinha aqui, a parte de trás, aí ficou assim. Aí, agora, eu vou pegar cada uma desses pontos aqui e vou fazer também pontos baixos até chegar aqui do outro lado, tá? Olha como tá ficando aqui, então, a base da nossa bolsa, ó. Cheguei aqui no último pontinho e você vê que já tem um ponto aqui dentro dele, né? E aquela correntinha que a gente fez pra subir. Então, como aqui a gente fez 3 pontos pra fazer a curvinha, aqui a gente tem que ficar com 3 pontos também. Como já tem um aqui, a gente vai fazer mais 2 só. 1 e 2, tá? E aqui, gente, eu particularmente gosto de fazer a base e cortar e arrematar para começar a subir a bolsa. Por quê? Eu quero essa bolsa bem estruturada, bem quadradinha, para ficar bem parecida com aquela que a gente viu na imagem. Então, eu vou aqui simular uma correntinha aqui, tá? Ó, que é aquele arremate que a gente sempre faz. Puxa pra cá, aí simula aqui metade, e agora esse lado puxa pra cá. Então, essa dica que eu vou dar pra vocês agora é pra base da bolsa, pra bolsa subir muito certinha. Isso também serve pra cestos, principalmente quando você vai fazer cesto, cachepol, qualquer coisa que tenha que subir e ficar bem retinho, é isso. Eu vou ensinar um truque pra vocês, tá? Eu vou querer que essa parte aqui fique a parte de dentro, porque não vai dar pra ver, e essa aqui seja a parte de fora, que essa parte não vai aparecer, né? Que ela é mais feinha, tá pra dentro. E aí, a outra vai ficar pra fora. Eu passei uma cola aqui errada, não sei porquê, e colei o, o fio. Vou cortar, pera. Pra não ficar aparecendo aqui. Pronto. Vocês vão pegar em qualquer ponto aqui que vocês escolherem. Não necessariamente pode assim, aqui no canto, aqui, onde vocês quiserem. E vocês vão colocar a agulha aqui, ó, em um dos buraquinhos pra atravessar mesmo, ó. Passei aqui e vou voltar com ela aqui, como se eu estivesse fazendo um ponto em relevo, tá, ó. E vou fechar aqui com uma correntinha pra segurar, ó. Vou fazer de novo pra vocês verem, bem pertinho aqui, ó. Vou esticar aqui, ó, dá pra ver que tem esse espaço entre um ponto e outro, tá vendo? Você vai passar por aqui, passar por baixo e puxar aqui, ó.
Isso aqui, gente, vai construir a subida da nossa bolsa em cima da base. Faz com que a bolsa fique bem retinha, é uma dica incrível. Ao invés de você puxar por aqui ou pela alcinha, você vai fazer essa entradinha aqui. Só isso aqui já vale um like, hein? E lembra de fazer a primeira carreira um pouquinho mais solta, não faz muito apertada, porque se você apertar demais essa primeira carreira aqui, que é a da subida, o seu trabalho tende a repuxar, tá? Então, deixa ela mais solta e vai fazendo. Olha como vai ficando perfeito, ó. Já dá pra ver. Aqui fica as correntinhas bonitinhas e a subida fica perfeita aqui, ó. Aí, agora é só fazer o contorno inteiro assim. Olha aqui, pessoal, tá vendo o efeito que vai ficando, ó? Que vai ficar? Eu terminei aqui a primeira carreira, eu vou fechar aqui, ó. E vou começar a segunda carreira. E a segunda carreira, eu vou fazer exatamente igual. 2 pontos baixos em 1. Então, eu vou laçar, não vou laçar não, né, que é ponto baixo. 2 pontos baixos. Esse aqui eu pulo, o segundo eu vou fazer 2 pontos baixos. O próximo eu pulo e faço 2 pontos baixos no próximo. E assim eu vou seguir, gente, até a bolsa chegar no tamanho que eu quero. Eu acho que eu vou fazer umas 10 carreiras e volto pra vocês verem como tá ficando essa primeira parte da bolsa. Gente, só pra corrigir aqui, os 2 pontos a gente vai fazer, mas é sempre pegando pelo meio do ponto, no ponto centrado aqui, ó, tá? Vem aqui, pula um, né? Pulei esse, e aqui no segundo, ó, ponto centrado, tá? Não é só pegando as 2 alcinhas aqui de cima, não. É o ponto centrado, pra dar esse efeito legal. 1, 2, pula um segundo, 1 e 2. E aí, vai formando esse efeito aqui bem legal, bem trabalhado, tá? Terminei aqui essa primeira fase e eu fiz 21 carreiras. E olha o efeito que ficou, tá vendo? 2 pontos em um lugar só, parece que dá um efeito assim meio lateralizado, né? Só pra vocês saberem que vocês sempre me perguntam. O tamanho aqui ficou de 19 centímetros, tá? E agora, eu vou fazer a parte da bolsa que ela tem como se fosse uma redinha, um quadradinho ali, que é onde a gente vai colocar até uma fitinha pra fazer um enfeite. Pra fazer essa parte, eu encerrei aqui a carreira, né? E vou aqui no mesmo ponto e vou fazer um ponto baixo. E vou fazer 2 correntinhas de separação. Eu vou pular 2 correntinhas de base, 1, 2, e na terceira eu vou fazer outro ponto baixo. E vou fazer mais 2 correntinhas de separação. Pulo 2 correntinhas de base e faço um ponto baixo, 2 correntinhas. E assim, eu vou seguir toda essa carreira para criar esse efeito aqui, que é igual que a cliente mandou para mim. Tá vendo? É como se fossem uns quadradinhos aqui. E vou dar essa volta inteira, só uma carreira. Cheguei aqui no último ponto, ó, e eu vou pular 1, 2 pontos, e o próximo ponto seria o que eu vou fazer, mas aí eu já vou encerrar ele aqui, ó, com um ponto baixíssimo, tá? Então, encerrou e fez a voltinha aqui do jeito que a gente queria. Agora, seguindo o nosso designer aqui, a gente vai fazer carreiras de ponto baixo, tá? Então, no mesmo lugar que eu fiz aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui no espacinho entre as 2 correntinhas que a gente fez, eu vou fazer 2 pontos baixos. No próximo ponto baixo, eu faço um ponto baixo, ou seja, um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior. Onde tinha as 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos, e onde tinha o ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. E eu vou repetir isso 2 carreiras, tá, gente? Fiz aqui, então, ó, 2 carreiras. Então, a primeira era aqui tinha os espacinhos, e a segunda eu só fiz um ponto sobre cada ponto. E agora, a gente vai marcar onde nós vamos fazer as alças, tá? A gente pode contar os nossos pontos, ou pode marcar aqui de forma visual. Eu sempre marco aqui de forma visual e dá certo. A alça dessa bolsa é uma alça de mão, né? Meio que a gente faz um buraquinho e aí você entra com ele.
Então, eu vou marcar aqui, que vai ser a distância ideal. E aí, eu vou contar quantos pontos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até a curvinha aqui, tá? E eu vou contar o mesmo aqui, ó. 1, 2, 3, tem menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que tem que ser até aqui, ó. Então, aqui que eu vou marcar. Então, vai ser essa distância aqui pra um e pro outro. Vou pegar um pedaço de linha aqui pra marcar. Eu até tenho marcadores, mas eu acabo usando as linhas que estão perto. Então, eu vou seguir fazendo ponto baixo, um ponto baixo sobre cada ponto, até chegar na minha marcação ali do outro lado, certo? Cheguei aqui na marcação, eu vou soltar, mas eu vou soltar só um lado. Porque o outro eu ainda vou deixar marcando aqui, tá? Ó. Então, vou fazer o último pontinho aqui. E agora aqui, gente, ó, aqui no meio eu vou ficar com quantas correntinhas? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu vou fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E vou marcar, vou fechar ela aqui, ó, na minha marcação. Eu vou fazer a mesma coisa, vou tirar a marcação só de um lado. E vou deixar aqui do outro lado, que ainda não cheguei lá. Então, eu venho aqui e faço um ponto baixo, ó. Vai ficar assim, tá? Parece que vai ficar meio repuxadinho, não sei o quê, mas vai dar certinho depois quando a gente colocar os pontos aqui dentro, tá? E aí, eu vou seguir com pontos baixos sobre cada ponto baixo, até chegar na minha marcação do outro lado, pra poder repetir a alça lá também. Cheguei aqui, ó, vou tirar a marcação, vou fazer o ponto baixo, e aqui vou repetir 10 correntinhas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou tirar minha marcação do lado de cá. E vou fazer o ponto baixo. Vou fazer o ponto baixo aqui de novo até acabar a carreira. Ó, vão ficar 3 carreiras de ponto baixo. E vou seguir fazer ponto baixo de novo. Mais uma carreirinha de pontos baixos sobre pontos baixos. É bem fácil de fazer essa alça, o efeito fica bem bonito. Mas essa bolsa também tem uma alça lateral que a gente vai fazer já já. E aí, quando eu chegar aqui, ó, na parte das minhas correntinhas, último ponto, agora eu vou trabalhar aqui por dentro, ó, e vou fazer 1, 2, 3, vou preencher todo esse espaço com pontos baixos também. 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Deixa eu ver. 11 pontos foram suficientes. Se você sentir que você precisa fazer mais algum, você pode fazer. E aqui, ó, na cabecinha do primeiro, eu vou fazer um pra segurar aqui e fechar. E aí, eu vou seguir, gente. É muito fácil, só fazendo pontos baixos. E vou fazer 11 pontos baixos na outra argolinha ali, na outra alça do outro lado também. Olha só como tá ficando legal, ó. A alça aqui já aparecendo, tá? Aí, fiz as 2 alças, agora eu vou fazer mais uma carreira ainda de ponto baixo sobre ponto baixo. Quando chegar aqui nessa alça, eu só vou pegar, continuar aqui, ó, ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Cheguei aqui ao final, ó. Ficou bem legal. E agora eu vou fazer a última carreira, que é de acabamento, que eu vou fazer toda em pontos baixíssimos pra fazer o contorno. Então, ó, só dar uma volta inteira, pontos baixíssimos, pra gente fazer o acabamento, o arremate aqui dessa bolsa.
e a gente começar a fazer a alça lateral. Olha só, o acabamento ficou assim, pontos baixos, e eu escolhi para trabalhar a alça essa argola articulada aqui em prata. Coloquei uma aqui já nesse espacinho que a gente deixou, né? E a outra eu vou colocar aqui. Mas então, vamos trabalhar agora a alça. A alça de ombro, principalmente nesse fio aqui, que é o fio de malha que tem elasticidade, vou dar uma dica pra vocês que é usar uma agulha menor, pra ela ficar mais apertadinha, dar menos elasticidade, tá? E neste caso aqui, eu vou fazer um ponto também, que eu acho que é o ponto que dá menos elasticidade, porque esse fio ele é bem elástico, então eu não quero que a alça fique aumentando demais, tá? Outra coisa que geralmente a alça tem de 60 a 70 centímetros, né? Então eu vou fazer uma alça de 60 no máximo. Mesmo assim, eu vou medir um pouquinho antes, ver se ela vai esticar, testar com peso, que aí de repente eu faço ela um pouco menor, até com 50 centímetros, pra ela não ficar muito longa quando colocar coisa, peso na bolsa, tá? Então, eu vou começar e vou fazer aqui o primeiro nozinho. E vou fazer mais uma laçada. Eu vou voltar aqui no nozinho inicial. Ó, puxo. Eu vou ficar com 2 argolas na agulha. Laço e tiro as 2 de uma vez. Aí, eu vou virar aqui, ó, tá? O meu trabalho. E vocês vão ver que vocês vão ter aqui outras 2 argolas. Essa aqui de cima, que eu vou pegar. E essa aqui de baixo, que eu também vou pegar, eita. Ela é aquela que a gente fez pra iniciar, então por isso que ela deu essa repuxada aqui. Passo nelas 2 e depois nas 2 de novo. Aí, a gente vai virar de novo, vocês vão ver que vai formar essas 2 alcinhas aqui, ó. Aí, você vai pegar esta e esta. E fecha com as 2. Viro o meu trabalho, ó. E temos 2 alcinhas aqui de novo, esta e esta. Eu vou pegar essas 2, laçar, ó. E aí, vão sair 2 aqui. Viro o meu trabalho de novo. E aqui tem essas 2, ó. E aí, vai ser um processo de repetição até você chegar no tamanho que você quer da sua alça, ó. Você só vai virando, pegando 2 alcinhas, passou, tira as 2 de uma vez. Virou, tira as 2, vai fazendo essa trama aqui, ó. Ela é uma alça bem apertadinha, eu acho que ela fica mais durinha, não fica tão maleável, né, tão esticadinha, pra ela não ficar sobrando depois. Então, eu vou fazer aqui vou fazer uns 45 centímetros e venho ver como que vai ficar. Cheguei aqui, gente, já no finalzinho da alça, já fiz o arremate. E, na verdade, eu fiz 80 centímetros de alça, porque eu falei que normalmente era 60, mas 60 para alça de ombro. Essa aqui é a alça que cruza, né? A cliente quer que cruze. Então, geralmente, são 100 centímetros. Como eu falei pra vocês que essa alça aqui, ela estica, eu fiz 80. Porque quando você coloca o peso, ela vai dar uma esticada, tá? Aqui, ó, eu vou colocar a minha argola articulada em 2 pontos, pra ela ficar bem firme. Aqui, isso. E vou prender aqui. Deixa eu só ver se tá retinha. Torta, isso. Vou prender aqui naquele espaço, naquela carreira que a gente fez com as correntinhas, ó. Prontinho! Gente, ficou bem legal. E agora eu quero fazer uns penduricalhos pra pôr aqui. Deixa eu pensar o que farei. Não vou colocar botão. Acho que assim ela tá bem legal. Vou fazer um tassel. Vou fazer um tassel pra pôr. Tassel mais compridinho, mas não tão gordinho. Vou usar esse caderno aqui de apoio. E aí, eu vou enrolar aqui, ó.
Agora eu vou cortar só de um lado, desse aqui de preferência. Pronto. E aqui a gente dobra ao meio. Ó. Aí, a gente vai pegar um pedaço. A única coisa que eu tenho prata aqui é essa correntinha, então eu vou utilizar ela pra fazer tipo um chaveiro. Vou usar 3 argolinhas aqui, ó. E aí, eu vou passar todos os meus fios aqui dentro. Vai dar um trabalhinho. Eles vão ficar bem apertadinhos aqui dentro, e é assim que fica legal, porque aí fica bem cheio. Faltam mais 3, 2. Mais 1, 3. Aí, puxa bem pra baixo, como é bem elástico, ó. E aí, a gente vai fechar aqui com o alicate. Puxar mais um pouquinho. Pronto. Ó, virou um chaveirinho. E aí, eu vou mostrar pra vocês uma técnica que eu faço, que é assim, ó. A gente faz um Vzinho aqui mais perto pro final. Um Ezinho, né, cruzado. E põe aqui. E aí, a gente segura com essa parte aqui, ó, e dá a volta. Deixando essa ponta pra cima. Dá a volta aqui, ó. Pronto, dei várias voltas. Agora, eu vou passar por dentro dessa argolinha que eu fiz. E vou puxar com a outra ponta aqui em cima, ó. Aí, vai entrar o nozinho, vai ficar o acabamento perfeito, ó. Agora, a gente puxa aqui pra acertar e vai cortar as pontinhas do tassel pra ficar certinho. Vou puxar aqui cada um. Isso. Aqui a gente passa agora um pouquinho de cola e corta esse pedaço. Eu vou preferir colocar o meu tassel na lateral. Eu acho que vai ficar mais bonitinho do que usar um alicate aqui pra abrir a argola. Do que no meio, ou fazer 3 tasselzinhos também, eu achei que ia ficar too much. Eita. Sete a 1 pro alicate, né? Aí eu lembrei que eu posso colocar aqui na argola e que nem precisava ter aberto a argolinha, já que a argola é articulada, era só abrir a argola articulada e encaixar. Mas já abri. Então, ficou assim a bolsa. Esse é o resultado, então, da bolsa. Ficou bem legalzinho.